É que é através da educação que a gente vai mudar todo esse cenário, né, de desigualdade que a gente tem no país. E por falar em educação, nossas crianças sofreram muito nesse período de pandemia. Agora veio a notícia, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes publicou na sua conta oficial no Twitter o calendário de vacinação das crianças entre 5 e 11 anos na cidade do Rio de Janeiro a partir do dia 17 deste mês até o dia 9 de fevereiro. Serão 3 dias destinados para cada idade, sendo o primeiro para meninas de 11 anos, o segundo para meninos de 11 e o terceiro para a repescagem. Bom, aqui em São Paulo, como vai ser a vacinação de crianças e a volta às aulas? A gente conversa agora com o secretário de Educação de São Paulo, Rosieli Soares. Rosieli, muito bem-vindo ao jornal, ao Top of the Hour aqui na Jovem Pan News. Bom, nós já temos um calendário para a vacinação das crianças de 5 a 11 anos? Bom, primeiro, boa tarde, feliz ano novo a todos aí, William, e é um prazer também estar aqui, feliz ano novo a todos os ouvintes e todos que assistem aqui a Jovem Pan, é sempre um prazer estar aqui. Nós não fizemos um calendário desta maneira porque nós vamos fazer a vacinação em 3 semanas, da chegada da vacina, no dia seguinte a gente começa, isso que o governador João Dória anunciou aqui em São Paulo, aumentamos a nossa capacidade de vacinação, já compramos as agulhas, o que era necessário, o cartão de vacina, está tudo pronto para que imediatamente chegando a vacina, a gente possa iniciar. E, obviamente, depende da quantidade, né? Torcemos que chegue o suficiente para a gente vacinar todas as crianças, que no caso de São Paulo são 4.300.000 as pessoas a serem vacinadas, né? Crianças a serem vacinadas. Então, obviamente, o calendário vai ser o mais breve possível a partir do dia da chegada. Se realmente chegar no dia 14, deve começar no dia 15, imediatamente a gente deve continuar, já deve iniciar a vacinação. Rosieli, justamente sobre esse volume, né, de vacinas, como está a comunicação do governo do estado de São Paulo com o Ministério da Saúde? A gente tem a previsão, você já tem um número estimado de vacinas para São Paulo? Porque a demanda você já tem, né? Na demanda, aonde estão, por cidade, como é que tem que ser feita, tudo isso está super bem organizado, né? São Paulo tem trabalhado muito bem com a Secretaria de Saúde, com as secretarias municipais, que também estão preparadas, mas nós não temos ainda a informação oficial de quantas vacinas virão. Temos a expectativa de que venham todas para a primeira dose, né? Que venha logo o pacote completo para que possamos fazer a primeira dose, que já seria muito importante, e fazer o mais rápido possível, né? Especialmente neste momento, onde a Omicron cresce, quanto mais pessoas vacinadas, mais este muro biológico, né, esta defesa vai subir para toda a nossa população, isso é para São Paulo como para todo o Brasil. Então, nós temos a expectativa de que venha o suficiente para a primeira dose de todo mundo, né, mas não temos a informação ainda, William. Rosieli, como está o planejamento? Você falou que o organograma está montado. Como está o organograma para atendimento a essas crianças? Vamos lá, prescrição médica, vocês vão pedir? Essa sala de espera de 20 minutos, como está esse planejamento para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos? É aquela recomendação da Anvisa? Nós vamos seguir, obviamente, as recomendações da Anvisa, mas não tem prescrição médica, não há necessidade de prescrição médica. São Paulo não vai fazer exigência de prescrição médica, vai ter que ter autorização dos pais. Isso sim, porque a vacina não é obrigatória. Se a família não desejar tomar a vacina, ela não vai tomar, a criança não vai tomar, mas terá de ter, portanto, a autorização e todos os outros protocolos que já são seguidos. Nós aqui em São Paulo também estamos colocando à disposição as escolas estaduais, caso seja necessário, dependendo do número de vacinas. Obviamente, se a vacina chegar antes do início do ano letivo, que é no dia 2 de fevereiro, a gente começa imediatamente nos postos de saúde. Mas caso, né, a vacina vá chegando ao longo do tempo, a gente também pode estar fazendo vacinação dentro de escolas, que a gente sabe que isso traz um resultado muito efetivo, caso as prefeituras desejem. A gente já tem 9 que informaram que vão fazer, vão utilizar, né, das escolas também, mas, obviamente, isso é uma política que vai sendo discutida com cada um dos municípios, com cada uma das realidades do estado de São Paulo. Bom, os pais ficam muito preocupados, primeiro com a vacina, né, e estão buscando informações. A PAN vem esclarecendo esses pais através dos especialistas, os infectologistas e toda a parte da ciência e da medicina, o próprio Ministério da Saúde, as recomendações da Anvisa, enfim. O espaço está aberto para que a gente possa esclarecer esse pai. E o que a gente percebe? Que muitos pais estão assim, olha, e se o meu filho
filho não tomar a vacina, como é? Ele vai poder assistir a aula normalmente? Ou tem algum tipo de isolamento para ele? O pai que vacinou o filho pode cobrar da escola porque o coleguinha não se vacinou? Como é que vai funcionar essa parte da sociabilização das crianças, os vacinados e os não vacinados? Veja, a vacinação não será obrigatória. Nós não vamos fazer a proibição de uma criança que não pôde tomar a vacina de ir para a escola. Veja, se a criança precisa de autorização dos pais, ela, criança, obviamente não tem o poder de decidir se vai tomar ou não a vacina. E aí eu vou prejudicar essa criança duas vezes se eu disser que ela não pode ir para a escola. Na verdade, ela vir para a escola me dá a oportunidade, inclusive, de conversar com a criança e com os pais sobre a possibilidade de ela tomar a vacina. Então, para mim, não faz sentido, né, porque a família optou por não tomar a vacina, eu tirar um direito da criança de estar dentro da escola. Lugar de criança tem que ser dentro da escola, a escola não pode fechar, isso tem que ser prioridade para o nosso país. Eu vi vocês falando aqui de debates sérios que a gente precisa fazer no nosso país, esse é um dos debates mais sérios que a gente tem que fazer. Não podemos fazer nada que afaste a criança. Eu hoje estou fazendo recuperação das aulas em escolas de alunos que não puderam entregar as atividades, justamente para manter o vínculo, né? Do dia 4 ao dia 21 a gente está em aula aqui em São Paulo, né? Nós temos aí 60 mil alunos que estão fazendo, por exemplo, a recuperação mesmo no mês de janeiro, para não perder o vínculo. E aí eu digo que a criança não vai poder entrar porque não tomou a vacina por algum motivo, né? Às vezes é pela decisão do pai, às vezes é por outro motivo, né? Mas aí ela vai poder frequentar a escola. Agora, nós vamos fazer, durante as 2 primeiras semanas de aula, um trabalho de conscientização, de explicação, inclusive com as famílias, sobre a importância da vacina, a segurança, porque a vacina é segura, sim. Secretário, eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas, para o Paulo Pozonoff e para o Felipe Bueno, mas antes só me tire uma dúvida. Quando o senhor vai conseguir atualizar esse calendário do tempo que nós perdemos? A partir de que data nós zeramos essa conta, esse déficit? De aprendizagem, você Sim, diz, William? De aprendizagem. É difícil, é muito difícil de você dizer assim, olha, é este o tempo. Não há ciência que possa dizer. Primeiro porque você tem um desnivelamento gigantesco. O professor, quando volta para a sala de aula com os alunos agora, numa sala que tem 25, 30 alunos, você vai ter aluno, por exemplo, da alfabetização, que a família pôde acompanhar de alguma maneira, e essa criança pôde avançar mais. Mas você tem crianças que estão voltando sem absolutamente nada de aprendizado nos últimos 2 anos. Por quê? Porque ela não teve um adulto. Uma criança de 6, 7 anos, ela não pode fazer educação mediada por tecnologia sem um adulto mediando esse processo. Ela precisa desse processo, um acompanhamento. E ela muitas vezes na pandemia não teve, só para exemplificar. Então não dá para você dizer que isso, por exemplo, a recuperação de 4 a 21 de janeiro, você não vai recuperar a aprendizagem toda. Você vai manter o vínculo com o aluno, evitando que esses 60 mil, por exemplo, abandonem a escola, que não faz sentido também não dar oportunidade, porque não é culpa do jovem, da criança, de tudo isso que está acontecendo. Então, nós temos um trabalho muito grande de contratação, são 10 mil professores aqui no governo do estado contratados exclusivamente para fazer a recuperação. Estamos fazendo uma série de mudanças nos nossos materiais para que a recuperação ocorra ao longo do ano de 22, 23, já começamos isso em 21, e até 24. Né? Eu imagino que para termos uma situação mais consolidada de aprendizagem, retornando a patamares anteriores à pandemia, pelo menos até 24 ou até 25, serão 3 a 4 anos. Inclusive, hoje saiu um estudo falando isso, de 4 anos para podermos recuperar aonde estávamos em 2019. E aí, Felipe Bueno, ouvindo o secretário, o Ruscelli, falando sobre essa defasagem, né? São Paulo é um estado rico que tem essa estrutura, como ele falou, né? Contratando 10 mil profissionais. Agora, imaginar no país do tamanho de um continente, com áreas de extrema pobreza, para a gente recuperar isso, se em São Paulo, e esse estudo mostra, vamos falar, em torno de 4 anos, você imagine para as áreas mais distantes como essa desigualdade vai ser ampliada. Não há dúvida nenhuma, a pandemia ajudou a nos mostrar esse intervalo, esse hiato, esse gap, né, entre aqueles que podem, aqueles e aquelas que podem, aqueles e aquelas que não podem. E daí, né, mais uma vez, vem a minha defesa por um investimento qualificado nas 3 esferas, né? Estamos falando do investimento público em educação. Não é colocar dinheiro por colocar dinheiro, mas sim colocar dinheiro com planejamento, com antecipação, com qualificação
para tentar diminuir exatamente esses hiatos. Agora, minha pergunta é rápida, uma questão rápida para o secretário Rosselli, a quem eu mando meu abraço, boa tarde. Secretário, em termos de procedimentos, nós estamos falando no estado de São Paulo de um universo de, como o senhor colocou, um pouco mais de 4 milhões de crianças nesse recorte etário, nessa faixa etária. Primeiro, né, com relação às determinações da Anvisa, o William até passou por esse ponto, envasamento específico para as dosagens de crianças, treinamento para quem vai aplicar, preparação da sala, separação de adultos e crianças, isso tudo já está sendo colocado em prática. E o segundo ponto também, que eu julgo muito importante, que o William puxou aqui, que é o ponto da preparação de pais, professores e alunos para o caso de termos na mesma sala, no mesmo ambiente, crianças vacinadas e não vacinadas. Eu pergunto se essa preparação pedagógica vai para os 3 âmbitos, né? Não só para as crianças, mas para os adultos também, tanto pais responsáveis como profissionais da educação. Bom, Felipe, obrigado pela pergunta. Vamos lá, tem uma série de preparações que elas já devem vir prontas. Por exemplo, é a Pfizer que deve providenciar o frasco adequado, com 2 ml, por exemplo, como é a dosagem para as crianças. Então, nós já temos, por exemplo, já comprado mais de 4 milhões das agulhas que são específicas para as crianças, que não é a mesma, por exemplo, de adultos. Então, o Estado já, com a Secretaria de Saúde, né, isso foi uma determinação já desde o início do governador Dória, lá de dezembro, a gente estaria pronto para aplicar no dia 16 de dezembro, após a aplicação da Anvisa, né, a aprovação da Anvisa. E todos os procedimentos estão prontos, sim. E as secretarias municipais de saúde, elas estão se preparando, sim, porque tem que cumprir, tem que ter o espaço separado, são salas distintas, né, para não ter, por exemplo, a mistura entre adultos e crianças, inclusive para não ter a possibilidade de da dose ser aplicada, você está aplicando a terceira dose em um e a segunda dose em outro. E o Estado trabalha muito bem aqui, junto com os municípios, fazendo o seu boletim semanalmente e passando todo esse normativo. E, obviamente, a formação dos profissionais para isso, que são extremamente bem preparados. Aliás, parabéns aos profissionais da saúde nessa pandemia, têm sido incríveis. Em relação à escola, né? Quando você tem pessoas vacinadas e não vacinadas, obviamente vai acontecer isso no ambiente. Quando você vai num restaurante, quando você vai em outros lugares, ainda tem pessoas, apesar de termos nos nossos ambientes muito mais pessoas vacinadas do que qualquer coisa. Aliás, essa é uma diferença do Brasil em relação ao resto do mundo. É a vacina que está fazendo a diferença em relação ao que a gente está vendo em Nova York e outros países, né? Nós não temos tantos casos graves porque a nossa população está muito mais vacinada. Então, nós vamos ter a convivência normal, eles vão estar juntos e com todo o monitoramento, com todos os protocolos, uso de máscara, tudo aquilo que está preconizado, nós vamos estar trabalhando e acompanhando tudo que for necessário, obviamente com a nossa comissão médica, né, com os médicos que acompanham toda a pandemia aqui no estado, nos aconselhando e nos direcionando ao caminho correto. Particularmente, eu tenho a expectativa de vacinação altíssima das crianças, com muito poucas que poderiam ficar de fora. Isso é o reflexo que a gente está vendo aí das discussões, tanto nas redes e tudo mais. A maioria dos pais querem a vacinação. Rosselli, nós temos o Paulo Pozonoff, nosso comentarista, com uma pergunta para você. Paulo. Boa tarde, secretário. Bem, primeiro eu queria dizer que eu fiquei positivamente surpreso aqui com a decisão, né, do senhor, do Estado de São Paulo, de optar pelo convencimento e não pela coerção, exigindo aí a vacinação dessas crianças. A minha pergunta também vai nesse sentido, porque a gente sabe que o sindicato dos professores é um sindicato bastante atuante e, se o senhor me permite aqui uma avaliação pessoal, para mim é um sindicato bastante autoritário. Eu gostaria de saber se o Estado de São Paulo está monitorando o que pensa o sindicato também dos professores, porque eu vejo essa possibilidade, né, de repente, de professores não quererem dar aula para crianças não vacinadas. O senhor monitora esse tipo de coisa? Existe realmente essa possibilidade? Existe esse temor de que escolas venham a fechar porque os professores se recusam a dar aulas a crianças não vacinadas? Primeiro, se algum professor se recusar a dar aula
algum dos nossos estudantes, ele vai receber falta imediatamente. Nós não temos negociação em relação a isso. Aliás, a POSP aqui no estado de São Paulo, ela foi contra a volta às aulas em todos os momentos. Nós somos o primeiro estado a voltar com atividades presenciais no dia 8 de setembro de 2020, muito antes de ter vacina. Voltamos às aulas antes de ter vacina, porque nós nunca veiculamos a vacina à volta às aulas. E não faço isso agora. Não pode ser, não é aceitável. Eu defendo a vacinação das crianças. Veja, defendo, brigo por isso, porque eu acredito e tenho plena consciência e conhecimento de que a vacina é segura. Mas eu não vou obrigar, mas também não vou permitir que não tenha o retorno das aulas. A gente vai sim ter retorno das aulas, os professores estão bem conscientes. Uma coisa é sindicato, né, que quer fazer movimento, muitas vezes até político, mas não é aquilo que os próprios professores pensam, tanto que eles voltaram, né? A gente teve o final do ano de maneira completa, nós tivemos o ano passado bastante presença, né? Então a gente está muito tranquilo com a nossa rede sobre a volta e, obviamente, sempre atento a qualquer outra novidade que surgir. Mas aqui o sindicato não está preocupado com a educação das crianças, nós estamos. Agora, por falar sobre educação com barriga cheia fica muito mais fácil, né? A criança às vezes vai para a escola e ela só tem aquela refeição no dia. E é um momento em que a criança vai estar sem máscara e eles vão estar ali reunidos. Como é que está funcionando? Como funciona esse esquema da merenda, do momento da merenda, né? Que esquema especial foi esse montado pela secretaria para garantir a segurança dos alunos? Olha, em todos os momentos a gente tem um regramento, né, durante a pandemia, sempre com muito cuidado. A alimentação, ela realmente é fundamental na escola. Tem muitos alunos que estão voltando para a escola por conta da alimentação. Aliás, para além disso, nós servimos marmita para o aluno levar embora quando ele precisa. Se ele é uma criança que precisa, para vocês terem uma ideia, a gente serve 300 mil por dia, né? Servíamos no final do ano, né? Vamos ver como vai ficar agora no início do ano, porque as famílias vão dizendo se querem ou não querem. Onde a alimentação, além de ele comer na escola, ele poderia levar mais um pouco para ele poder se alimentar também em casa. Veja, então isso é uma necessidade, sim, no momento que o Brasil tem desemprego e tudo mais. Então não dá para abrir mão. Agora, o protocolo é simples, né? Você só retira a máscara no momento da alimentação. Terminou a alimentação, você coloca, como em qualquer outro restaurante, né? E nós, em geral, fazemos rodízio de horário nas escolas, né? Uma turma sai para fazer a alimentação num horário, aí outra turma sai um outro e outra sai no outra, e aí vai gerando as bolhas, ou seja, menos alunos como contato. E, obviamente, acompanhando, monitorando cada uma das situações nas escolas. Isso tem funcionado muito bem, encerramos o ano muito bem e, obviamente, vamos continuar com todo o rigor, com todos os materiais necessários para fazer com que os protocolos sejam seguidos. Secretário, toda aquela parte burocrática de rematrícula, transferência, isso já foi resolvido em novembro? Ou a gente tem alguma pendência? Desculpa, a gente já resolveu, William, desde agosto, né, na primeira etapa, até novembro, as matrículas todas feitas. Obviamente, se alguma criança, por algum motivo, o pai ou a mãe não matriculou, está vindo de transferência de outro, o pai não tem como pagar mais a escola particular, nós já estamos de novo com as matrículas abertas. Nenhuma criança vai ficar sem atendimento aqui da rede estadual. Se for necessário, a gente abre turma, a gente faz o que for necessário, porque não pode ficar criança de fora, né? Não pode ficar por nenhum motivo uma criança de fora. E a gente, obviamente, vai estar trabalhando para atender quem for surgindo. Mas o grosso da matrícula já foi feito. Bom, 30 segundos para os nossos comentaristas. Peço que não façam perguntas, apenas observações em relação a essa entrevista. Felipe Bueno. Bom, me parece, pela conversa que nós tivemos com o secretário, que o Estado de São Paulo, se não está preparado, está se preparando, né? Que essas preocupações levantadas aqui nessa entrevista, nessa conversa, sejam seguidas também pelos municípios e pelas outras unidades da federação, além do governo federal. Paulo Pozonov, 30 segundos. Eu fiquei bastante feliz aí com essa opção, né? Pelo convencimento dos pais, das crianças, né? Que vão tomar essa decisão e não pela opção, pela coerção, que infelizmente eu acho que seria uma coisa até, infelizmente, natural hoje em dia. E fiquei feliz também com a posição insubmissa do secretário aos sindicatos.
Bom, nos microfones da Jovem Pan, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Rocieli, obrigado pela gentileza da entrevista aqui nos microfones da Jovem Pan. Não, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, Felipe, Paulo, William, e sempre à disposição para outros debates da educação. Tem muitos temas e a gente precisa colocar de verdade na pauta brasileira a educação, parar de ficar falando que educação é prioridade e fazer com que ela se torne efetivamente prioridade. Muito obrigado, uma boa tarde e um feliz ano novo mais uma vez a todos. Muito obrigado para o senhor também, cumprimentando o senhor, estendo esse cumprimento ao Paulo